Pode se sentar, não é? A minha esposa, vocês já conhecem, não é? Vocês estão percebendo que a gente está falando aqui sobre, não sei se está aí ainda, colocar aqui o banner, mas nós entramos numa nova série agora, sobre o abrace, né? E falamos aqui no Shalom Comunica, Abrace Mais 2, Deus colocou no meu coração sobre a importância de falar sobre esse assunto, sobre o abraço. Depois a gente vai desenvolver melhor esse tema, né? Então, quando estamos falando de abraço, não é um abraço mesmo, literal, né? O abraço do toque, mas é mais que isso, é mais abrangente, né? É muito mais do que simplesmente abraçar fisicamente. Eu convidei aqui a Ilana e a Regina, porque a gente, na verdade, a Ilana e a Regina tiveram uma experiência muito linda acerca desse assunto, né? E então elas vão conversar um pouco sobre isso, que eu vou fazer algumas perguntas para elas, tenho certeza, para elas, né? Eu tenho certeza que vai servir assim vai ser um testemunho, vai ser um depoimento que vai trazer muita clareza para você, e vai trazer, eu imagino que Deus vai usar isso para promover na sua vida o que Deus promoveu na vida da Regina. Então, primeiramente, Regina, tu pode te apresentar rapidamente? Então, eu me chamo Regina. Tá ligado o microfone? Tá? Então põe mais perto, assim. Se puder. Então, eu me chamo Regina, Isso. Graça e Paz Igreja. Graças. Eu sou convertida há 22 anos e sou casada com o Sandro. Temos 2 filhos, a Fernanda, que mora nos Estados Unidos, e o João, que é casado com a Beatriz, e eles estão aqui, congregam aqui. Amém. Tá bom. Ilana, então, pode dar um oi para a igreja aqui. Graças a paz, queridos. A Regina, como ela disse aqui, há 22 anos atrás ela encontrou Jesus e tal, né? Eu vou fazer uma pergunta para a Ilana primeiro. Como que você conheceu a Regina? Como que ela estava naquele primeiro momento, quando vocês tiveram esse primeiro encontro? Como você via a Regina naquele tempo? Então, quando eu conheci Regina, algo assim que se destacava na vida dela era assim um medo extremo, fobia. Esse medo paralisava ela, e medo de tudo, algo assim muito extremo, muito pontual na vida dela. E isso me encheu o coração de muita misericórdia, porque ela foi parar na nossa célula na época, né? A primeira célula que ela participou foi na nossa célula, e me compadeci muito dela, assim, eu sei que é a misericórdia de Deus pela vida dela, e Deus colocou essa carga no meu coração, e eu não me conformei com aquela situação que ela estava vivendo. Uhum. Como que você se sentia naquela época, Regina? Tá. Eu cheguei para Jesus completamente quebrada. Eu tinha depressão crônica e síndrome do pânico junto. E como que eu cheguei? Através de irmãos. Uma vez uma irmã colocou o meu nome em oração, e depois me convidaram para a célula na casa da pastora, né? E ali mas para chegar nesse processo, eu posso falar um pouquinho? Claro. Para chegar nesse momento, eu passei assim por muitas lutas. Então, ali foi a minha última tentativa, sabe, para ver se eu ia ser curada. Eram problemas emocionais profundos, né? Eram problemas emocionais profundos. Eu tinha muitos medos. Eu era tomada por medo. Eu ganhava crise na rua quando eu estava sozinha. Eu tinha que ligar para o meu esposo e me socorrer. E aí
alguém foi falando de Jesus e eu fui convidada para a célula, participei e ali eu fui abraçada por essas pessoas, né? E aí começou um processo. Conta um pouco, Ilana, como é que foi esse processo, então, né? Porque o abraço não é algo pontual, simplesmente, né? Mas é um processo. Começou um processo de cura na tua vida. Pode contar um pouquinho como é que foi, Ilana? Então, eu me coloquei à disposição dela, então, de orar por ela. E a gente sabe que essas doenças emocionais crônicas, não apenas orar, é importantíssimo orar, é uma das armas, né, a oração, mas o estar junto, esse abraçar. A gente marcava toda semana, eu ia na casa dela toda semana. Sim, né? toda semana. E aí eu me encontrava com ela ali, eu levava a palavra e eu orava com ela, falava os princípios, né, em relação à cura interior, à libertação, palavras que traziam consolo, conforto, fé. Então eu pegava e, né, eu deixava o Espírito Santo falar, porque ela também tinha necessidade de abrir o coração, falar o que ela estava sentindo, colocar para fora todo aquele material doloroso dela, traumas, situações do passado, e o que ela estava vivendo no momento ali, no presente. Eu ia semanalmente, eu me coloquei assim à disposição. Regina, se você precisar durante a semana, a qualquer momento, liga para mim e eu vou orar com você por telefone. E a gente tinha esse combinado. E ela, quando estava muito desesperada, ela ligava para mim e eu deixava tudo e ia orar com ela e ministrar a palavra. O Espírito Santo ia me dando palavra, ia colocando no coração palavra na mente, ia liberando, né, a palavra de Deus para a vida dela, que vinha de encontro àquela angústia que ela estava passando, aquele desespero, aquele pânico, aquele pavor que ela tinha de chorar. E a palavra ia consolando, a palavra ia confortando, a palavra ia lavando, a palavra ia curando. Então foi um processo longo. Descreve esse processo, né? Como você se sentiu nesse tempo, como isso foi determinante para você nesse processo de cura, porque ela te abraçou e abraçou, né? Conta um pouquinho como que isso se manifestou, assim, o resultado que isso proporcionou na sua vida. Sim, esse processo foi muito longo, porque quando eu cheguei em Jesus, eu já tomava medicação durante 7 anos, e eu não podia largar a medicação assim, tanto que ela me falou, Rê, continua tomando, mas quem vai te curar é Jesus. E esse processo foi assim, parece assim, ó, que quando eu entreguei minha vida para Jesus, parece que as coisas pioraram, tá? Era a impressão que dava, né? E aí parecia que tudo se levantou contra mim, né? Na minha família, todo mundo. E o bom que foi que a Ilana, ela sempre me trazia uma palavra de fé. Ela sempre estava ali. Quando eu ganhava uma crise, às vezes de madrugada, e aí eu dizia para o meu marido, eu vou ligar para a pastora. E ele disse, não, por favor, isso não é horário de ligar. Ele dizia, né, misericórdia. E aí tá, daí no dia seguinte, quando eu estava em casa sozinha, eu não podia estar sozinha. Se eu sentisse, eu tinha que correr para um lugar onde que tinha alguém para me socorrer, né? E aí ela foi, conforme eu ligava, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque quando eu comecei a entender a palavra de Deus, entender que eu ia ser curada, ela me ensinava muito a declarar os textos bíblicos, os versículos, nas minhas horas de crise. Daí eu ia para a palavra de Deus. No início eu liguei muito para ela. Eu ligava para a Carmelina, que também foi minha líder de célula, para a Lu Ernest, também que cuidou de mim, para Luciana Rodenas e para a Esther. Ela está aqui hoje. E essas pessoas, elas realmente me abraçaram. Era muito amor envolvido pela minha vida. E tudo que eles fizeram por mim foi a graça de Deus. Era Deus usando a vida deles. Isso eu não posso deixar de falar, né? E uma coisa, eu fui determinada, eu queria ser curada. Porque eu tinha passado pelo último médico,
que depois eu vim para Jesus, e esse médico disse que eu ia ter que tomar medicamento o resto da minha vida. E naquele dia eu saí do consultório médico e eu estava com uma pessoa da minha família, e ela já era convertida. E ela disse assim, quando entramos no elevador, agora só te resta uma coisa, é Jesus na tua vida. E era em Brusque, a minha família é de lá. E o médico, eu fui naquele médico, mas eu já tinha passado por vários médicos. O meu psiquiatra queria me internar, chegou uma fase da minha vida que ele quis me internar. E o Sandro disse, doutor, eu não tenho como internar ela aqui, porque nós tínhamos a nossa primeira filha e ela ia fazer 2 aninhos. Foi ali que começou todo o processo na minha vida. E assim foram 10 anos. E hoje eu posso dizer assim, que eu só estou aqui pela graça de Deus. Amém. Porque para mim estar aqui é uma cura muito grande. Muito, que vocês não têm noção. Só Jesus sabe. E eu louvo a Deus pela vida dessas mulheres que me abraçaram e talvez de outras que também me abraçaram e oraram por mim, que talvez agora eu não me lembre, né? Mas eu sei que elas oravam e jejuavam pela minha vida. Eu passei por 3 encontros face a face, gente. Eu era muito perturbada, muito, muito, muito. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sei o que Jesus fez por mim. Eu sei que a graça de Deus é a graça dele a cada dia da minha vida. Eu só posso dizer isso, que quem está passando por isso hoje, não desiste. Amém. Creia. E depois, creia, não desista. Amém. Porque ele vai fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou que você imagina. E é o que ele tem feito na minha vida. Amém. E hoje você não toma medicação? Oi? Você não toma mais medicação hoje? Hoje eu não tomo medicação. Bota o microfone um pouco mais perto. Hoje eu não tomo mais medicação. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que você foi abraçada, o que você faz agora? Como? Você foi abraçada, e agora o que você faz? Como eu fui abraçada hoje, eu posso falar aqui diante de Deus, que eu amo ouvir as pessoas que passam pelos mesmos problemas que eu passei. Eu acompanho uma pessoa e que ela vem na minha casa e ela fica horas falando comigo. E eu amo muito ela. Eu tenho um amor, Deus colocou um amor no meu coração por essa vida. Porque eu sei o que eu vivi e você tem uma compaixão, Deus coloca no teu coração por essas pessoas. E foi uma das coisas que eu disse para Deus. Eu vou só contar rapidinho uma experiência que uma vez eu tive. Bem rapidinho. Bem rapidinho, tá? A última, eu já era convertida há 3 anos, né? Mas nesse processo todo, gente, o meu esposo levou 9 anos para se converter. Então eu tinha lutas na enfermidade e lutas no meu casamento, né? Porque ele não entendia, porque ele não tinha Jesus. Hoje ele é um homem de Deus, ele é uma bênção. Eu louvo a Deus porque ele cuidou muito bem de mim. Porque se eu estou aqui hoje é porque ele não desistiu de mim, amor. Você sabe disso. E os meus filhos também. Eles vivenciaram coisas muito, muito tristes assim da minha vida. Teve um dia que eu tive uma crise e eu estava no ônibus e eu disse assim, eu já era convertida há 3 anos e elas me ensinavam. Essas mulheres diziam assim, na hora da crise você tem que clamar por Jesus. Aonde que você está, você tem que clamar por Jesus. E eu estava dentro do ônibus. E eu dizia, meu Deus, se eu começar a clamar Jesus, eles vão me achar louca aqui dentro. E sério, gente, eu paguei cada mico que só Jesus sabe. Mas eu sempre dizia, se eu ser curada disso, um dia eu vou testemunhar. E uma vez a Ilana já tinha pedido e eu disse que não. E eu achava assim, agora eu disse assim, meu Deus, será que eu vou dizer não de novo? Daí o Espírito Santo me lembrou, tu lembras o que tu me pedias? E eu te curei, né? Então, um dia, foi assim, aquele dia foi o meu... Sabe quando você chega num nível que as tuas forças acabaram? E esse dia eu tive uma crise dentro do ônibus, vou
falar bem mais rapidinho, tá, pastor? Isso, bem rapidinho. Aí, essa crise eu não podia falar alto, Jesus me guarda, mas em espírito eu dizia assim, Jesus, por favor me leva até em casa viva, porque, gente, as minhas crises eram sempre medo de morrer, e aquilo era tão real, que eu via o velório, que eu via tudo, gente, aquilo era uma coisa, era que nem um filme de terror na minha mente. E naquele dia eu disse, hoje eu vou fazer o que elas me falaram, porque eu era muito obediente ao que elas me ensinavam, porque eu queria ser curada, eu queria ver a minha casa transformada. Aí a crise veio e eu consegui chegar até em casa dentro do ônibus. Quando eu desci do ônibus, eu caminhei até a minha casa e naquele trajeto bem curtinho, eu ia louvando a Deus, eu dizia, Jesus, tu não deixasse eu morrer. Jesus, tu não deixasse eu morrer. Gente, era assim, tá, a minha situação. Aí, eu cheguei em casa e os meus 2 filhos estavam em casa. E a minha filha já tinha uns 12 anos e o meu filho tinha 8. E aí, eu bati a campainha, ela abriu a porta e ela olhou para mim e ela disse assim, mãe, você ficou ruim? E aquilo me deu uma coisa, porque eles sabiam quando eu passava mal, eles viam em mim como eu chegava. Aí eu disse, sim, eu passei muito mal dentro do ônibus, mas hoje a mãe veio, a mãe venceu. E agora a mãe vai para o quarto orar. Daí eu disse, vocês vão ficar aqui fora bem quietinhos. E aí eu fui para o quarto, e aquele dia, gente, eu me deitei no chão do meu quarto e eu disse assim, acabou, Jesus. Até aqui eu tentei lutar, mas tu és o único que pode me curar. E se tu não me curar, então me leva. Por que, Jesus? Eu não tenho vida com meu marido, eu não tenho vida com meus filhos. Eles vivem num ambiente que é doente. Eu disse assim, e isso causava briga entre eu e meu esposo. E o inimigo usava muito, muito. Meu Deus, como ele lutou para me tirar desse caminho, gente. Vocês não têm noção. Eu estou falando, se eu pudesse aqui contar, meu Deus, pai, umas 2 horas. Não, tá bom assim. De tudo que eu vivi na minha vida. Já tá bom. É verdade, gente. Isso que ela estava nervosa, tá? Imagina se ela não estou tivesse. muito nervosa. Glória a Deus. Mas eu preciso falar tudo isso e dizer... Faz o seguinte, escreve um livro. Amém. Pronto, Amém. tá tudo resolvido. Vou escrever. Não é? O Sandro sempre fala. Ele disse, amor, você tem que sentar e escrever um livro. Os meus filhos dizem assim, mãe, tu tens uma mente que só Jesus, mãe. Ele disse assim, não sei como é que pode. Deus disse sim. Eu fui muito massacrada por ele. Mas, eu posso já continuar falando tudo? Vamos, Tem né? alguma pergunta? Deixa eu só... Eu estava aqui, ela estava falando que a gente acompanhou, né, de perto essa história toda. A questão do Sandro, o marido dela também, né? Foi uma situação realmente, assim, bem interessante a forma como Deus fez, né, tudo isso. E hoje ela pode testemunhar do que Deus fez, especialmente na vida do marido dela. Eu perguntei o que ela faz hoje, porque hoje ela abraça outras pessoas, né? A ênfase aqui, o foco é esse, né? Ela abraça outros, ela lidera uma célula junto com o marido, né? Hoje são líderes de célula. Mas eu queria assim, só uma coisa aqui importante, a Ilana não fez curso de psicologia, não fez nada disso. E eu quero deixar claro, eu não sou contra isso, tá, gente? Eu acho que tem pessoas que são profissionais, que se preparam, tudo bem, tudo tranquilo. Só que eu vou dizer alguma coisa para você. Tem gente que pensa que isso é preciso fazer um curso para isso. Isso não é determinante. Sabe o que é determinante? Ser cheio do Espírito Santo e ter compaixão das pessoas. É isso que a Ilana tem, né? Fez pela Regina, passou isso para ela e ela agora está passando para outras pessoas, não é? Então eu queria que vocês dessem assim uma última palavra. Que palavra você dá para a igreja? Bem rapidamente, tá, Regina, né? E depois você, tá bom? O último conselho assim que você dá, né? E depois quem quiser saber mais pode ir lá na casa da Regina, comer um lanche, um café, e ela vai ficar horas e horas. Uma coisa interessante assim, olha, quando você está cuidando de alguém, você tem que trazer os princípios exatos que ela está
para a demanda dela. E como o marido ainda não tinha se convertido até então, eu dizia: respeita ele, honra ele, ganha ele sem palavras, ganha com teu bom testemunho, ganha ele com as tuas atitudes. E ela, como ela disse, que era muito obediente, e ela fazia isso. Então, ela teve muitas vitórias também. E ele começou a ver a mudança dela. Foi aí que depois ele começou a se interessar por Jesus, pelo reino de Deus. Amém. Então, queridos, eu vejo assim que o legal disso tudo assim, é ver que ela, hoje em dia, abraça outras. Assim como ela aprendeu, ela está fazendo também. Então, o segredo é esse, é você depender do Espírito Santo, não trazer nada assim, formal, pronto, não há necessidade. Porque se você tem comunhão com Deus, o Senhor vai botar no seu coração aquilo que é para você falar, para você ministrar, para você orar, a direção a tomar, e na dependência do Espírito Santo, e ensinar. Assim como uma coisa que eu lembrei esses dias, assim, olha, já foi feita estatísticas que as pessoas que permanecem na igreja são aquelas que são abraçadas por pelo menos 5 pessoas. Pelo menos 5 pessoas acolhem, cuidam, orientam, oram, se preocupam e discipulam. Então, pelo menos 5. É a célula, né? É a célula. Então, a gente vê que realmente é isso. Quando a gente não dá atenção devida às pessoas, elas saem, elas vão embora. Porque nós somos carentes, né, de atenção, de amor. Então, é isso aí. Abrace assim como você foi abraçado um dia. Isso. Puder, assim, falar metade que ela falou? Não sei se tu vai conseguir, né? Mas dá uma última palavra. Ó, já passou, né? Então, queridos, o último conselho que eu daria para vocês, né, seria assim: na hora da sua crise, vá para o joelho. Na hora da sua crise, medite na palavra, traz à memória aqueles versículos. E eu vou falar aqui dois livros da Bíblia que eu lia muito. O primeiro livro que eu li quando me converti foi o de Jó. E aí eu vi que tudo que aconteceu com ele, Deus restaurou. Disse: Deus, mas tu não vai permitir que eu perca tudo para tu me curar, né? Que eu tinha muitos medos, então para mim aquilo era, né, muito difícil. E outra coisa, eu meditava no Salmo 91, pastor, agora eu vou fazer uma piadinha. Eu meditava, eu não ficava com a Bíblia aberta, tá? Eu li o Salmo 91 e uma coisa que a pastora, que as minhas irmãs ensinavam, as irmãs em Cristo: lê a palavra e traz ela para ti, para a tua vida. E eu declarava o Salmo 91 sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, né? E uma das coisas também que eu não tinha vergonha de pedir ajuda quando eu estava mal. E eu falava, elas nem precisavam me perguntar, eu ligava, eu dizia: ora comigo, aconteceu isso. E enfim, aí chegou uma fase da minha vida que chegou um dia e eu liguei para uma irmã. E essa irmã disse assim: hoje você vai dobrar o seu joelho e orar você com Deus. Ela disse assim: porque porque vai chegar um momento da tua vida que você vai ter que dizer: não, hoje eu não vou mais ligar para minha amiga, porque senão, quem é o meu Deus aqui? Quem é que vai fazer um milagre, né? Ela é um instrumento, mas eu tinha uma confiança nas pessoas, gente, até eu entender isso, que era Jesus através delas, mas que eu tinha que confiar em Jesus e clamar por Ele naquele momento, né? Uma palavra para a igreja, um conselho para a igreja. O que eles devem fazer? O que eles devem? Um conselho para a igreja é: abrace alguém. E você que está com um problema, se abraça nessa pessoa que quer te ajudar e obedece, faz e busca. E é muito importante a gente estar congregando. É uma das coisas que eu tinha muitas lutas para vir para o culto, mas eu vinha, eu era determinada, eu paguei o preço, porque Amém. O meu esposo, muitas vezes a gente discutia por esse motivo, e ele dizia: você vai? Eu dizia: vou para o culto, e trazia os meus 2 filhos junto.
E eu fui muito determinada na minha cura e na restauração do meu casamento. E hoje eu entendo que se não fosse Jesus na minha vida, não estaria eu aqui, nem os meus filhos, ninguém. Eu sei que é um milagre.